No vídeo anterior que nós comentamos sobre os laços de repetição ou loops utilizando for, foi criado um vetor com operações aritméticas, né? O nome dessas operações na forma de string. Foi criada uma função para montar um texto de uma lista que seria inserido dentro de uma string, que foi iniciada como vazia, depois foi concatenada com tags HTML e os nomes de cada uma dessas operações. E isso foi inserido dentro do documento HTML e apareceu aqui na tela. Vocês podem conferir isso no vídeo que foi introduzido aí o laço de repetição utilizando for. Nesse vídeo, é uma continuação do vídeo anterior, eu vou mostrar que existe uma outra forma de utilizar o for em JavaScript. Então, vou reaproveitar esse código aqui, só que neste ponto, ao invés de a gente ter que declarar a variável inicial i começa com 0, enquanto i for menor que o tamanho do vetor i++, nós poderíamos ter feito simplesmente let, vou colocar um nome de uma variável qualquer, não precisa nem necessariamente ser i, let operação of operações, e aqui dentro, eu, em vez de utilizar operações.i igual a gente fez anteriormente, eu vou escrever apenas operação. Ctrl S, vocês observam que está tudo funcionando da mesma forma que foi realizado no vídeo anterior. Qual a diferença, pessoal? Aqui, quando eu declarei essa variável chamada operação de operações, esse of, a tradução literal é de, então eu criei uma variável a partir desse vetor. Cada iteração do for, cada vez que essa estrutura for repetida, essa variável vai assumir um elemento desse vetor. Okay? Então, quando a gente está trabalhando com arrays, isso dá para utilizar o for dessa forma. Então, a primeira execução do for, operação, pegou exatamente o primeiro elemento do vetor, que é esse daqui. Quando entrou aqui dentro, ele já concatenou li com o conteúdo de operação, que é o primeiro elemento do for, que é soma. Quando ele chegou no final do for, ele volta. Ele não faz teste lógico igual ao for anterior. Ele já vai pegar o segundo elemento de operações. Ele concatena, volta. Isso vai acontecer até terminar todos os elementos do vetor. Qual a diferença para o for anterior? Você pode, no primeiro momento, falar, esse for parece bem mais simples. É que do jeito que eu fiz aqui, ele está percorrendo todos os elementos do vetor necessariamente. No for anterior, eu controlei. Eu percorri todos os elementos do vetor porque eu fiz enquanto i for menor que o tamanho do vetor. Mas eu poderia ter parado antes, se eu mudasse a condição. Eu poderia ter impresso somente os 2 primeiros elementos, ou os 3 primeiros elementos. Eu poderia ter escolhido colocar dentro do documento HTML apenas os elementos com índice par, os elementos com índice ímpar. Você tem um controle um pouco maior. Nesse caso aqui, esse for, ele vai percorrer o vetor inteiro, porque ele vai pegar todos os itens desse array de operações. Mas é uma outra forma de nós utilizarmos o for aqui no JavaScript. Se nós tivéssemos uma estrutura que fosse um array de objetos, como nós já fizemos em outra aula, eu vou colocar aqui para baixo. Em um outro vídeo nós utilizamos este vetor de jogadores, onde cada um desses itens do vetor é um objeto. E se nós quiséssemos exibir esses itens aqui no nosso console, a gente poderia então fazer um for jogador, vou criar a variável primeiro, let jogador of jogadores. Essa variável jogador, pessoal, ela poderia ter somente o nome J ou jogador, você cria com o nome que você quiser, ela só não pode ter o mesmo nome do vetor. E aqui agora eu posso simplesmente exibir no console o jogador.nome, ok? Eu vou comentar aqui esse trecho do código que estava imprimindo a string dentro da função para exibir somente esse log aqui. Ctrl S. Então a gente tem aqui apenas o nome dos 3 jogadores, o Beto, o Gil e o Milton, porque, como eu comentei anteriormente, foi criada uma variável local chamada jogador, e esse for, cada vez que ele passar por aqui, a cada iteração, a cada repetição, vai ser pego um elemento de jogadores e vai ser colocado dentro dessa variável. Então, como esse array é de objetos,
Na primeira vez, quando criou essa variável, foi pego o primeiro elemento de jogadores. Então, foi pego esse primeiro objeto. Entrou aqui dentro, o jogador, agora eu pego simplesmente o nome dele, porque ele já contém os dados do objeto completo aqui, do primeiro objeto do array. Quando chegar no final do for, ele vai voltar e pegar o próximo item do vetor ou do array jogadores, colocar dentro dessa variável jogador, pega o próximo nome e assim por diante. Ele vai terminar quando não houver mais nenhum item desse array de jogadores. Okay? Poderia ser feito usando o for com inicialização de variável, teste lógico e o i++, igual a gente fez anteriormente, para poder incrementar uma variável. Ou pode ser feito dessa forma. Como eu comentei anteriormente, o for que eu utilizo lá o controle lógico e o incremento ou decremento, eu posso controlar de maneiras diferentes como é que as repetições vão acontecer, a quantidade de repetições, eu posso fazer testes diferentes ali na parte do teste lógico. Agora, esse for aqui é uma maneira mais simples de escrever, porém ele vai ser executado percorrendo todo o vetor. Da forma que nós escrevemos aqui, ele começa do primeiro até o último índice do vetor. Uma outra forma de nós utilizarmos o laço de repetição, pessoal, é utilizando um comando ou uma palavra reservada chamada while. A tradução literal significa enquanto. Okay? Eu vou remover esse for que nós fizemos anteriormente. Vou comentar isso daqui, todo esse trecho de código. Nós temos esse vetor e digamos que eu queira simplesmente imprimir esses elementos aqui no meu console. Eu poderia ter refeito a impressão aqui no HTML, mas vamos para simplificar, só para exemplificar como que o while pode ser utilizado. Ele começa então com uma palavra reservada. While, abre parênteses e abre e fecha chaves. Dentro da abertura e fechamento de chaves, a gente vai inserir nosso código que deve ser repetido, que vai ser executado repetidamente de acordo com o teste que a gente vai fazer. Dentro do parênteses, a gente vai colocar um teste lógico, uma verificação. Da mesma forma que a gente fez com o if, como a gente fez com o for. E a gente tem que testar, então, uma condição de parada. Em que momento essa repetição, esse loop ou esse laço de repetição vai parar? Então, por exemplo, eu posso criar aqui enquanto i for menor que operações.length. Só que se eu fizer dessa forma, pessoal, do jeito que está, o i não foi declarado em nenhum momento. E ele não tem um valor inicial. Como é que o while vai testar se i é menor que o tamanho de operações se ele não tem um valor? Ao contrário do for, onde a gente declara já dentro do parênteses, aqui no while a gente vai fazer a declaração antes de começar ele. Então, eu vou declarar a variável i e iniciar ela com 0. Agora, quando ele entra aqui no while, ele sabe que o i vale 0. Então, enquanto 0 for menor que o tamanho do vetor, ele vai executar tudo que está aqui dentro. Só que antes de nós salvarmos esse script, pessoal, é extremamente importante que a gente coloque aqui o i++. Porque senão ele vai entrar dentro desse while e vai ficar repetindo infinitamente. A gente chama isso de loop infinito, porque ele nunca ia conseguir parar. Vamos entender o porquê. Se o i vale 0, ele vai fazer um teste. Enquanto o 0 é menor que o tamanho de operações, ele vai executar tudo que estiver dentro do while. Mas se nós não aumentarmos o valor de i em uma unidade, o i sempre ia ser menor que o tamanho de operações e ele não ia conseguir sair dentro desse while. Ia ficar sendo todo o conteúdo do while ia ser repetido indefinidamente, enquanto o i essa condição não fosse atendida, enquanto o i não chegasse o momento que ele deixasse de ser menor que o tamanho. Então esse i++ é como a gente colocar aqui no final do nosso while. E aqui, se eu pedir para exibir no console, por exemplo, o nosso vetor operações i, agora quando eu salvo o Ctrl S, ele mostrou cada um dos itens, a soma, a subtração, a multiplicação e a divisão. Então aqui começou com 0, 0 é menor do que o tamanho do vetor, que é 4, sim, ele entrou aqui dentro, imprimiu operações i valendo 0. Operações 0, imprimiu a soma, ou exibiu aqui no log a soma. O i foi incrementado em uma unidade. Então agora passou a valer 1. Quando ele chegou aqui no final do while, ele volta para o teste.
1 é menor do que o tamanho? É menor que 4? Sim, ele vai exibir no console operações 1. O valor de i vai ser incrementado para 2. Chegou no final do while, testa novamente. 2 é menor que 4, exibe operações 2, o i é incrementado, até chegar no momento que o i vai valer 4. 4 é menor do que 4, que é o tamanho de operações? Não. Quando isso é falso, ele sai do while e vai executar a próxima linha que vier logo após o fechamento de chaves do while. Okay? Então, essa aqui é uma outra forma de a gente utilizar laço de repetição. Só tomar muito cuidado que você precisa sempre criar um incremento aqui antes de encerrar o while, para que essa condição de parada seja atendida em algum momento. Senão, o while vai ficar repetindo infinitamente. E isso daqui vai, inclusive, travar aqui a execução da página no seu navegador, ou vai ficar extremamente lento. Em algumas situações, você precisa fechar a aba que você estava exibindo. Ok, pessoal? Uma outra forma de a gente utilizar um laço de repetição é utilizando o do while, que é uma ideia muito parecida com o while, só que o while ele começa testando uma condição. Se ela for verdadeira, ele executa o código que estiver dentro da abertura e fechamento de chaves do while, dentro do corpo do while ou do escopo do while. Se eu fizesse um do e depois, aqui no final do fechamento de chaves, eu escrevo while e uma condição, primeiro ele começa executando necessariamente o que estiver dentro do while, e no final ele testa se uma condição é verdadeira ou falsa. Então, por exemplo, se eu coloco aqui de cara um alert, olá, tudo bem? Ele nem verifica se o i é menor do que operações ou length. Ele já começa exibindo esse alerta de qualquer maneira. Vou criar aqui. Assim como nós fizemos anteriormente, pessoal, não podemos esquecer de criar nosso incremento da variável i, no caso, que é a variável que eu estou utilizando para controlar a parada do while. E se a gente esquecer de colocar o i++, ele nunca ia parar. Okay? Primeiro aqui eu vou iniciar ela então com 0. Por que eu coloco o... Está dando erro? Porque eu já declarei o i anteriormente. Eu vou colocar então um outro valor aqui. Um outro nome de variável, letj. Não é necessariamente, não precisa ser i, tá, pessoal? Pode ser qualquer nome de variável. Comentei com vocês que é comum usar i, porque lembra de índice. Eu iniciei ela com 0 fora do while, porque se eu colocasse dentro do corpo do while, toda vez que a cada nova repetição ou a cada nova iteração, ela voltaria a valer 0. Então, quando ela está fora do while, ela é iniciada com 0 uma única vez. Quando entra no while, apresenta esse alert na tela, depois aparece o incremento, e isso vai repetir somente 4 vezes, que é o tamanho do vetor. Então, Ctrl S, apareceu lá, tudo bem, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, parou. Só para ilustrar que a gente poderia fazer qualquer outro código, executar qualquer outro código aqui dentro do while, se eu tivesse, por exemplo, colocado aqui no console uma concatenação do valor de J com o valor de operações J. Ctrl S. Então aqui a gente aparece o índice do vetor, da soma, o índice 0, depois 1, 2 e 3. Observe então que foi iniciada a variável j com 0 fora do while. Aqui eu estou imprimindo o valor dela, no primeiro momento vale 0. O conteúdo do array operações na posição 0, no índice 0, que é a soma. Depois a variável j foi incrementada em 1 unidade, ela passou a valer 1. 1 é menor que 4, que é o tamanho desse vetor que nós estamos utilizando. Ele volta aqui no do, executa essa linha de novo, ele vai imprimir operações 1, incrementa, isso aqui vale 2, 2 é menor que 4, volta aqui de novo, imprime operações 2 e assim por diante. Até chegar um momento que, quando ele imprimir operações 3 e incrementar isso aqui em j++, o j passou a valer 4, 4 é menor do que 4? Não, isso aqui é falso, ele vai sair do laço de repetição do while. Mas nesse ponto ele já vai ter impresso então o último item do vetor,
que tem o índice 3. Então essa aqui é uma outra forma de nós utilizarmos um laço de repetição.